Graça e paz, povo de Deus, que o Senhor te abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sou a missionária Jessie. Seja muito bem-vindo ao meu canal, seja muito bem-vinda. Se inscreva, compartilhe, ative as notificações, comenta em nome do Senhor Jesus. Nós estamos numa campanha com o tema Saindo do Cativeiro. Hoje em específico falando saindo do cativeiro da tristeza. Queridos, o nosso Deus, desde o princípio, o nosso Senhor, Ele não formou o homem, o Senhor, Ele não soprou o fôlego de vida sobre o homem para que o homem vivesse uma vida distante da sua vontade, para que o homem vivesse uma vida distante do seu propósito, para que o homem vivesse uma vida distante da sua presença, distante. Não, o Senhor, Ele formou, o Senhor, Ele soprou o fôlego de vida para que o homem viesse a caminhar, a fazer uma aliança, assim como o noivo, assim como o esposo faz com a esposa, uma aliança, um casamento, um compromisso. O noivo, ele tem desejo, a noiva, ela tem desejo, ela ama estar com o seu esposo e vice-versa. O Senhor, ele tem esse desejo que nós venhamos entender que assim como o Senhor, Ele nos resgata para perto da sua presença, para perto do seu coração, assim nós também temos que caminhando, desejando estar mais perto de Deus, mais perto do relacionamento com a sua palavra, mais perto do relacionamento com a sua vontade. E isso traz em nós alegria. O Senhor, Ele não formou, Ele não soprou fôlego de vida para que o homem, queridos, viesse a chegar ao ponto de desejar involuntariamente que seja tirar a sua vida. Não, queridos, não foi essa vida que o Senhor, Ele preparou para o homem, para a sua humanidade, para que o homem viesse a chegar a situações na sua vida ao ponto de achar que Deus não existe, que Deus esqueceu, que Deus não está vendo, e a pessoa vivendo aquela tristeza, aquela angústia, murmurando, reclamando, não conseguindo ver o lado bom das coisas, porque é isso que acontece quando o homem se distancia da vontade de Deus, quando o homem está distante do seu relacionamento para que possa compreender a vontade de Deus. O mal existe, mas o bem é superior ao mal. O bem de Deus, o bem do reino de Deus, ele transborda, ele é superabundante diante das coisas ruins e más que acontecem no mundo, que acontecem através de pessoas, que acontecem através de situações. O Senhor não quer, queridos, ver alguém só vendo o lado negativo das coisas, o lado ruim das coisas, os processos que passou, os traumas que passou, quem sabe uma vergonha, quem sabe o abandono, quem sabe algo que a pessoa passou na vida e a pessoa fica remoendo aquela situação, fica remoendo e fica mastigando e fica trazendo de novo para a sua vida tudo aquilo de ruim que aconteceu. O Senhor, Ele não quer isso para a nossa vida. Deus, Ele quer que nós tenhamos uma mentalidade saudável. O Senhor, Ele quer que a gente tenha um coração saudável. O Senhor, Ele quer que as nossas emoções estejam saudáveis, contemplando tudo de bom que Ele tem para fazer na nossa vida, e que ainda que você passou por algo, que todos nós já passamos por situações onde trouxe um gosto, que trouxe uma referência em relação a algo, uma decepção, como eu falei, tantas outras coisas que acontecem. O Senhor quer que nós possamos enxergar além disso, que nós possamos superar cada desafio, cada situação que já tem acontecido na nossa vida e que ainda há de acontecer para trazer amadurecimento, coisas que você viveu na sua vida e você superou por causa da sua fé em Deus, porque você depositou sua esperança em Deus, porque você confia no Senhor. Então, através desse processo que você viveu, que você passou, você vai falar a outras pessoas que esse não é o fim.
Tem pessoas que passam por dores, queridos, que outras pessoas venceram, como eu falei, porque a sua confiança está no Senhor, a sua casa foi edificada, a sua vida foi edificada na rocha que é Cristo, na palavra de Deus. Você vai ser uma testemunha de que a vida, isso que a pessoa viveu, não é o fim, mas é o recomeço de um caminho novo, um caminho direcionado na vontade de Deus, uma vida onde a pessoa vai ser auxiliada pela vontade de Deus, não vai mais fazer a sua vontade, não vai ser mais o seu jeito, não vai ser mais diante daquilo que a pessoa acha que tem que ser feito, mas vai ser feito através da revelação, da direção do Espírito Santo. Então o Senhor, Ele tem reservado para as nossas vidas um caminho, aonde o caminho de Deus, a palavra do Senhor nos ensina que a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. E talvez você diga, mas missionária, eu já sei disso. Mas, queridos, o saber está, a raiz verdadeira do saber está na experiência vivida. Quando nós vivemos aquilo que nós dizemos, que a gente abre a boca para dizer, eu conheço, então a sua mentalidade ela é diferente, porque verdadeiramente você sabe, você experimentou, você sabe o resultado daquilo que você já viveu, que você já superou. Então o Senhor, Ele nos faz avançar. Então não é porque você passou por algo que trouxe um gosto, quem sabe amargo na sua vida, que você tem que viver lembrando disso, que você tem que viver remoendo isso, que você venha pensar que isso não tem como tirar, não tem como mudar da sua vida, não tem como apagar. Não, queridos, o Senhor, Ele estanca as feridas, o Senhor, Ele sara as feridas. Não é que você não vai lembrar, mas aquilo não vai mais te trazer dor, porque o perdão, ele refrigera, ele restaura, queridos, a nossa vida, a nossa alma, ele liberta a pessoa do cativeiro. Então, queridos, nesse dia de hoje, se você tem vivido alguma área que lhe trouxe tristeza, libera o perdão até que você não sinta mais nada em relação àquilo que você já viveu, porque não é essa a vontade do Senhor. Não é que você viva oprimido, oprimida, não é que você viva com vergonha, não, mas que você entenda que o Deus que está vivo, Ele pode fazer tudo novo na sua vida. Ele pode trazer, sim, esperança ao teu coração, para você entender que não é porque isso aconteceu ou está acontecendo que o seu amanhã não possa ser diferente. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. A alegria do Senhor, ela se renova a cada manhã, você entende? O choro pode estar doendo agora, mas pela manhã o Senhor vai renovar um entendimento novo sobre a sua vida. A presença de Deus, fecha a porta do teu quarto, vai falar com Deus. Está se sentindo angustiado, oprimido? Jesus disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Está se sentindo meio chateado, angustiado com alguma coisa? Fecha a porta do seu quarto, vai falar com Deus, vai falar a Deus, vai colocar diante do altar do Senhor aquilo que está passando no seu coração, aquilo que tem afligido, porque só Ele, eu e você, nós podemos ter pessoas que o Senhor tem nos abençoado, maravilhosas, queridos, mas nada se compara à presença do Senhor, nada se compara com uma visitação do Senhor, uma experiência de Deus sobre as nossas vidas. Sara, ela viveu esse tempo de riso na vida dela. Para ela, queridos, era muito engraçado e divertido pensar na idade que ela estava, quando o Senhor, Ele chama Abraão, Ele fala a Abraão o seu propósito que Deus tinha na vida dele. Ele tinha 75 anos, quando o Senhor diz lá no capítulo 12 do livro de Gênesis, quando Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. Tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra.
Queridos, o Senhor ele fez uma promessa tão grande sobre a vida de Abraão, que eu e você estamos usufruindo. Nós estamos sendo participantes dessa bênção que o Senhor disse sobre a vida de Abraão, as promessas que o Senhor falou sobre a vida dele. Todas as famílias da terra seriam abençoadas por causa da fé em Cristo Jesus, a aliança, a salvação da nossa vida. Todas as famílias seriam abençoadas, porque Abraão ele teve fé no que ele ouviu da parte de Deus, e todo aquele que tem fé nas promessas de Deus, fé no seu Filho, em Jesus Cristo, que veio para nos resgatar, nos salvar dos nossos pecados, nos dar a alegria da vida. Queridos, todas as famílias seriam abençoadas, estão sendo e muito mais serão ainda. Imagine só naquele tempo, Sara vendo Abraão com 75 anos, e por que você, na idade que você está, quem sabe isso já passou pela sua cabeça, ou quem sabe você está vivendo isso. Queridos, às vezes a nossa humanidade, ela para pensar, né? A nossa mentalidade humana, limitada, egoísta, equivocada, por que não dizer assim? A gente para pensar e fala, meu Deus, os dias estão passando, os anos estão passando, e aquilo que eu tanto quero, aquilo que eu sonho não chega. Imagine Sara dizendo, meu Deus, Abraão com 75 anos, Abraão já velho dessa idade, eu também já velha. Imagine, queridos, ela pensando, o lado humano dela calculando, e Deus está fazendo tantas promessas tão tremendas, tão grandes. Imagine na cabeça de Sara. Ah não, a gente já está velho. Quantas pessoas de idade, queridos, até gente nova também, para pensar na sua idade e fala, meu Deus, eu estou ficando muito velha, eu já estou ficando velha. Dependendo da situação, tem gente que já deve ter olhado para si, para a sua idade, e ter falado, gente, já era para mim ter casado, já era para mim ter tido filho. Olha, aqueles assuntos que as mulheres falam, olha, até a idade, a pessoa não pode, corre o risco, né? É perigoso a partir de uma certa idade ter filho. Aí fica aquelas preocupações, né, humanas do coração do homem, aquela preocupação porque a idade está chegando, aí a pessoa não conseguiu fazer isso, não conseguiu fazer aquilo. Você acha que isso não passava pela cabeça de Sara? Mas a palavra do Senhor diz aqui no capítulo 21 que se cumpriu, porque o Senhor prometeu a Abraão que lhe daria um herdeiro, que ele lhe daria um filho, apesar de Sara ter dado aquela ideia dele se deitar com Agar, e acontecido tudo aquilo que não era do plano de Deus, mas aconteceu, comprovando o quanto nós somos falhos. Mas Deus não desiste de mim, não desiste de você, queridos. A palavra do Senhor diz que Sara, quando ela ouviu, ela riu, e quando se cumpriu, ela riu, e ainda disse mais, que todo aquele que ouvia a história dela, ouvia a história deles, que se cumpriu, além de ter o filho, ela deu de mamar também iriam rir, porque Abraão já estava com 100 anos quando ela deu à luz. Então, queridos, o riso de Sara não era um riso de desprezo, não era um riso de desdenho, não. Porque na nossa vida isso acontece, tem promessas, e as promessas de Deus, elas são tão grandiosas, tão mais altas do que a gente. Os caminhos do Senhor são tão altos, porque os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus, são bem mais altos e além daquilo que a gente pode fazer. Então imagine, ela sorrindo, ela pensando ao longo dos anos, meu Deus, Abraão já está com 90 anos, imagine ela pensando, até parece, né? Tipo assim, passando pela cabeça dela, a gente pode aqui cogitar essas coisas que acontecem no coração do ser humano. Ai, essa promessa não vai acontecer mais, Abraão já está com 90 anos, tanto que ela cogitou, e assim aconteceu, de Abraão deitar com Agar. Porque imagina ela vendo Abraão chegando com 90 anos, porque o ser humano é assim, o ser humano,
a gente tem uma tendência de querer resolver ao longo do tempo com a força do nosso braço. Por isso que nós temos que caminhar. O Senhor, ele falou para Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Ou seja, você vai sendo aperfeiçoado conforme você caminha comigo. Eu e você somos aperfeiçoados conforme cada degrau que a gente sobe no relacionamento com Deus, cada dia que a gente está buscando a Deus, cada dia que a gente está orando a Deus, cada dia que a gente está servindo, glorificando a Deus, nós estamos sendo aperfeiçoados cada dia mais, brilhando cada dia mais até ser dia perfeito. Então, queridos, não é porque Sara riu que não iria acontecer a promessa de Deus. Pelo contrário, Sara novamente riu quando se cumpriu. E aquele que ouvisse também iria sorrir, queridos. Você vai sorrir. Você vai sorrir, você vai se alegrar com aquilo que o Senhor vai realizar e fazer sobre a sua vida. Sim, esse desejo, esse sonho, esse projeto, ou essa libertação de alguém que você ama muito, talvez de uma filha, de um filho, de um esposo, de uma esposa, ou esse sonho que você tem de poder dar o melhor para a sua família, ou de viver o ministério, o chamado do Senhor. Eu não sei qual que é o desejo, o propósito do seu coração, a reconciliação de um casamento, a restauração. Queridos, você vai sorrir. E outras pessoas que ouvirem o testemunho da tua história também vai sorrir, assim como Sara. Sara, em outras palavras, estava dizendo: quando ouvirem o nosso testemunho, Abraão, imagina ela falando aqui: olha, Abraão, o povo vai rir, porque só Deus podia realizar, só Deus podia fazer isso, mas no tempo de Deus aconteceu. E assim, queridos, vai ser na nossa vida, assim vai ser na minha vida, vai ser na sua vida, no tempo determinado por Deus, no tempo que já está decretado no mundo espiritual. Não pense você que Deus está preparando alguma coisa, que Deus... Não, já está preparado, já está determinado o dia da tua vitória, o dia da libertação dessa pessoa, já está escrito. O dia do teu casamento, o dia desse sonho, dessa empresa aberta, desse projeto, da libertação desse homem, da libertação dessa moça, da libertação desse rapaz, já está certo. Nosso Deus é poderoso, queridos. As coisas já estão feitas e decretadas muito antes sequer da gente vir ao mundo. Deus é cheio de majestade, cheio de glória. Você vai sorrir, você pode profetizar, você pode sorrir imaginando como vai ser o dia do teu casamento, como vai ser o dia que você vê essa pessoa liberta, o dia do seu milagre, o dia desse projeto, desse sonho, dessa empresa. Comece a sorrir só de você pensar como que vai ser, como que as pessoas, quando ouvir o seu testemunho, da onde Deus te tirou, das promessas que Deus te fez, o que está acontecendo na sua vida e o que vai acontecer, comece a sorrir. Comece a sorrir, comece a se alegrar, porque grande vai ser a vitória do Senhor na sua vida. Você crê em nome do Senhor Jesus Cristo? É muito bom, queridos. Passe a dar risada sozinho na sua casa. Quando alguém perguntar: mãe, o fulano, por que você está rindo? Você vai lembrar da história de Sara. Deus fez na vida de Sara, Deus fez na vida de Abraão, Deus vai fazer na nossa vida. Se você crer, se você não desfalecer, se você não retroceder, você vai viver o milagre, vai viver abundantemente, vai viver cantando, vai viver sorrindo, e todos que passarem a ouvir o teu testemunho vão rir também e saber que Deus é fiel para cumprir, Deus é fiel para realizar, Deus é fiel para salvar e transformar para a glória do teu santo nome. Se você crê e se você recebe essa palavra, toma posse em nome do Senhor Jesus. Eu sou a missionária Jessie. Se inscreva no canal, ativa as notificações, comenta, compartilha. Deus te abençoe em nome de Jesus.